Pode ser que daqui a 5 anos ele esteja valendo 1 milhão. E aí quem não investiu hoje vai chorar. Tem empresas que estão usando criptomoeda para pagar salário de funcionário. Hoje em dia você pode comprar um apartamento com Bitcoin. Quem investiu em Bitcoin em qualquer época da história e não vendeu, tá no lucro. Então, você pode olhar para trás e ficar triste porque você não comprou antes, ou você pode olhar para frente e pensar no potencial que ele ainda tem daqui para frente. Eu sou muito fã de criptomoeda, é um mercado muito louco, é um investimento de risco, então a primeira coisa que o pessoal tem que saber, né? Qual o grau do risco? Depende da criptomoeda que você está investindo. O risco quer dizer o quê? Você pode ganhar muito dinheiro ou você pode perder muito dinheiro, como aconteceu com a Luna. Quer ver um exemplo? Você já viu aquela série Round 6 na Netflix? Já. Logo que lançaram aquela série, criaram uma criptomoeda dela, Round 6. Uma parte de gente começou a investir, do nada quebrou, todo mundo perdeu tudo. Então é um risco, principalmente quando você não sabe o que você está fazendo. O mundo cripto tem literalmente centenas de milhares de criptomoedas. Tem muita criptomoeda. Tem muita criptomoeda útil e relevante e tem muito lixo, como a Round 6. Pô, quando morreu a rainha Elizabeth, criaram a Elizabeth Queen Crypto. Pô, velho, eu vou investir nessa droga? Não serve pra nada isso, né? Pode. Então, aí que tá. Se você não sabe de onde veio, você não sabe se o cara tá bem intencionado, se ele tá mal intencionado. Vamos pegar um exemplo simples. A cripto do Trump. O Trump criou do nada. Quando ele foi eleito, criou a cripto dele. Trump é o nome da cripto. Um monte de gente foi lá e comprou. De lá pra cá foi só ladeira, bicho. Caiu pra caramba. Quem comprou lá na alta se ferrou bonito. Por quê? Pra que serve essa cripto? Quem usa essa cripto? É só uma cripto de um cara que é famoso. Então, rola muita manipulação. O que você tem que fazer? Estudar. Você tem que estudar pra não falar asneira. Por quê? Tem muita cripto que é muito útil, muito relevante, muito incrível. Só que aí, como tem essas porcaria, a pessoa que não estuda acha que tudo é uma porcaria. Acha que o Bitcoin é uma porcaria, que o Ethereum é uma porcaria, que a Solana é uma porcaria. Não, tudo isso é muito incrível. Tem empresas que estão usando criptomoeda para pagar salário de funcionário. Hoje em dia você pode comprar um apartamento com Bitcoin. A prefeitura do Rio de Janeiro falou que em breve vai começar a aceitar pagamento de Bitcoin dos impostos. Você pega, por exemplo, o governo dos Estados Unidos tá querendo montar uma reserva de Bitcoin. A China também. O Brasil também. Então, a primeira coisa é você entender. Tem muito lixo, mas cuidado para não botar todo mundo na mesma cesta. Bitcoin é um bagulho louco demais. É muito louco. É considerado ouro digital hoje em dia. Tem gente, mano, que não para de crescer. Tem país que a moeda oficial é o Bitcoin. Assim como o real é Brasil, dólar é Estados Unidos, tem país que é o Bitcoin. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas que tá mudando o mundo, tá. E é muita gente que tá investindo em Bitcoin. Aí você pensa, pô, Duda, mas o Bitcoin já tá valendo 600 mil reais cada. Será que vai aumentar? Vamos botar aí, vamos arredondar, vai. Tá valendo 100 mil dólares cada Bitcoin. Será que vai aumentar? Você tem duas possibilidades aqui. Ou você olha pra trás e se arrepende. Nossa, mano. Cara, galera, vocês não têm noção. Tipo assim, o Bitcoin, ele valia menos de 1 centavo. Menos de 1 centavo quando ele foi criado em 2008. Tanto que a primeira transação no mundo feita com Bitcoin foi um cara que comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. Ele pagou 10 mil Bitcoins para comprar 2 pizzas. Tanto que é comemorado o Pizza Day, que é o dia da primeira transação de Bitcoin. Eu fiz os cálculos. Hoje, com 10 mil Bitcoins no valor que ele tá, você conseguiria abrir 800 franquias da Pizza Hut. Por quê? Porque na época o Bitcoin valia menos de 1 centavo. Então o cara falou, mano, tá bom, eu te dou 2 pizzas, você me dá esses 10 mil Bitcoin. Só que ao longo de 2008, 2009, 2010, 11, 12, até chegar hoje cada Bitcoin vale 600 mil. Quer dizer que quem investiu em Bitcoin em qualquer época da história e não vendeu, tá no lucro. Qualquer pessoa, quem comprou em 2008, 2010, 2020, 2022 e não vendeu, hoje tá no lucro. Por quê? Porque ele tá no valor mais alto da história. Só que o que acontece? Tem muita gente que comprou e vendeu. Se fez um lucro, beleza. Só que tem muita gente que vendeu, por quê? Porque como criptomoeda é um investimento de renda variável, tem altas e baixas. Às vezes o Bitcoin sobe, às vezes ele cai. A mesma coisa que o dólar. Quando Ai, tô com medo, vou vender. Aí depois ele sobe de novo e a pessoa se arrepende. Então, você pode olhar pra trás e ficar triste porque você não comprou antes, ou você pode olhar pra frente e pensar no potencial que ele ainda tem daqui pra frente. Por exemplo, tem um monte de gente, de especialista, que acredita que o Bitcoin um dia pode valer 1
milhão de dólares, que seria 10 vezes mais do que ele tá valendo hoje. Se você for procurar no Google, bota assim, Banco Central Europeu Bitcoin. Saiu um monte de site, G1, Exame e tal. O Banco Central da Europa, não tô falando do Joãozinho da esquina, tô falando do Banco Central da Europa, falou, é extremamente plausível, é extremamente aceitável, é extremamente possível que um dia o Bitcoin bata 10 milhões de dólares. Entende? Então, da mesma forma que alguém, quando o Bitcoin bateu 10 mil dólares, achava, já tá no topo, não pode subir mais, continuou subindo e hoje tá valendo 100 mil. Da mesma forma que hoje tem gente que fala, o Bitcoin não pode subir mais, já tá no topo, pode ser que daqui a 5 anos ele esteja valendo 1 milhão. E aí quem não investiu hoje vai chorar. Sempre você vai chorar por não ter investido antes, né? Então, é um investimento de risco. Só que é extremamente promissor. Então imagina, se você comprar Bitcoin pra caramba hoje e um dia ele vale 10 milhões cada Bitcoin. Mesmo que você tenha 0,1 Bitcoin, vai ser 1 milhão de dólares. Entende? Porque o Bitcoin é caro. Então ninguém vai lá pra comprar um Bitcoin. A gente compra uma fração. Você bota R$1.000, aí você vai comprar 0,001 Bitcoin. Só que se algum dia ele valer 10 milhões, 0,1 é 1 milhão de dólares, que é 6 milhões de reais. Eu gosto de falar isso porque não é a opinião de qualquer Zé Ruela. É o Banco Central da Europa que deu essa previsão. Não é uma previsão, é uma possibilidade. Se valer 1 milhão, já é 10 vezes mais do que tá valendo hoje. Então, eu gosto da ideia de investir em Bitcoin porque tem muita gente que investe, parabéns, nota 10. Só que investe tudo que tem no real. E a gente vê que o real é uma moeda que desvaloriza cada vez mais. Ela já vale 20 vezes menos do que em 94 quando ela foi criada. Então, a gente tá investindo em algo que cada vez perde valor. Por isso que é importante a gente investir em dólar, a gente investir em euro, e tudo isso é acessível pro pobre hoje em dia. Você pode abrir uma conta aí, hoje em dia tem no Banco Inter, tem no Nubank, tem na Nomad, que eu falo muito no canal. Você tem R$50? Compra lá, vai dar 10 dólares. Mas é dólar, não é real. Você pode fazer isso em euro, você pode fazer isso em Bitcoin. Ter uma parte do nosso dinheiro em algo que não tá atrelado a uma moeda que tá cada vez mais fraca. E não é opinião de Duda, de esquerda ou de direita. É a realidade. No começo do ano, eles fizeram uma pesquisa, achei com 60 moedas. O real foi a moeda que mais desvalorizou de todas. Então a gente tem que começar a investir em outras coisas que não estejam atreladas na nossa moeda. E o Bitcoin é uma opção, né? Só de você ter ali uma coisa que não tá desvalorizando como o real tá, mesmo que o Bitcoin valorize só uma merreca, o real desvaloriza sempre, né? Então é uma opção interessante. Mesmo eu comprando um Bitcoin, por exemplo, mesmo que ele despenque, eu continuo sendo dono do meu um Bitcoin. Por exemplo, quem comprou um Bitcoin há alguns anos, pagou 10 mil. Só tinha um. Esse mesmo um, hoje tá valendo 100 mil dólares. 600 mil reais. Sou fã, mas estude, galera, estude. A gente tem que investir naquilo que a gente entende, né? Então entender os riscos, a volatilidade, as altas e baixas, pra você não fazer besteira. Então, eu amo, mas se você tá começando a investir, calma, monta a sua reserva de emergência, começa a ter uma graninha ali no caixinha, num CDB, num tesouro direto. Depois, você vai começando a migrar uma parte dos seus patrimônios, dos seus investimentos, pra criptomoeda, pra ações, pra fundos imobiliários, pra outras coisas que são mais voláteis. E não ficar bitolado olhando também todo dia. Deixa lá. Tem um banco pra indicar pra galera aqui, pra quem quiser? Então eu gosto muito da Binance por alguns motivos. Primeiro, ela é a maior corretora de cripto do mundo. Ela é 8 vezes maior que a segunda maior. Então só isso você já vê que, mano, é um bagulho absurdo. Ela tem mais de 400 criptomoedas. Ela tem mais de 300 milhões de clientes. Isso é bom porque quando você tem conta num lugar que tem muito cliente, você tem mais facilidade para comprar e vender rápido e pelo melhor preço. E uma das vantagens que eu gosto muito é que a Binance, além de ter um monte de programa lá e tal, ela é a única corretora do mundo que tem uma reserva de emergência de 1 bilhão de dólares. Por quê? Quando você tem uma conta numa corretora de criptomoeda, pode acontecer de um hacker muito bom invadir a corretora e roubar as criptomoedas de todo mundo. Isso já aconteceu. E tem corretora que o cara vai falar, gente, desculpa, roubaram tudo, vamos sentar e chorar junto. Agora a Binance, ela é a única corretora que tem uma reserva de 1 bilhão de dólares para que se algum dia acontecer essa desgraça, eles tenham dinheiro para pagar todo mundo e não ficar devendo para ninguém. São muitas vantagens, hein? E para quem vai investir em cripto, eu considero o melhor lugar porque é o maior e é o mais especializado nisso. Então as taxas são melhores e tal, né? Cara, se você quer uma coisa mais segura, mais tranquila, vai para um tesouro direto. Também tem opções de previdência privada. E tem essa opção que a gente falou aqui, que é você investir em ações e fundos imobiliários, que é um negócio que você vai investindo todo mês e a cada mês vai aumentando o tanto de cotas ou tanto de ações que você tem, até que vai chegar um dia que aquilo lá vai te render 2 mil por mês, 3 mil, 5 mil, para complementar a tua aposentadoria, caso você seja CLT, né?
Se você não é mais importante ainda você se preparar para o futuro, mas para quem é também, porque o INSS não garante nada para ninguém. Tá, pessoal? Tá feia a coisa e o próprio presidente do TCU falou que se não for feito nada, daqui a 5 anos as aposentadorias podem parar de ser pagas. Essa contribuição que você faz todo mês do INSS é para pagar quem já tá aposentado. Se diminui cada vez mais o número de trabalhadores, da onde que vai tirar dinheiro para pagar a aposentadoria? Principalmente a nossa, quando a gente vai com 70 anos, né? Por isso que o pessoal fala que é uma pirâmide mesmo, né? O INSS, uma coisa eu, Duda, falar assim, cuidado, hein? As aposentadorias podem parar de ser pagas daqui a 5 anos. Outra coisa é o presidente do Tribunal de Contas da União, o órgão que cuida das finanças públicas, falar, realmente, se continuar do jeito que tá, daqui a 5 anos, e olha que louco, ele não falou assim, as aposentadorias podem, as pessoas podem não se aposentar. Ele falou que quem já é aposentado pode não receber mais aposentadoria. Uma coisa é a gente que nem é aposentado ainda ter esperança que vai conseguir. Outra coisa é quem já é idoso e já tá aposentado, parar de receber, vai fazer o quê? Vai fazer renda essa com 80 anos? Ninguém tá preocupado com daqui a 20 anos. Só que 20 anos vai chegar. A gente não se preocupa lá na frente, só que lá na frente vai chegar. E hoje, cara, eu tava vendo que a maioria, 68%, acho, dos aposentados ganham um salário mínimo. O que o idoso faz com R$1.500? Já foi? Não tem. E aí você pensa, né, cara, a maioria depende de dinheiro de filho. O cara, muitas vezes ele se aposenta e tem que continuar trabalhando pra poder bancar, porque um salário mínimo não paga. Então, não tô falando assim, para de curtir, velho, e começa a... Não, eu tô falando, curte, mas também investe. O ponto é o equilíbrio. As 3 palavras mais importantes pra você mudar de vida. Primeira, equilíbrio. Equilíbrio, curtir hoje com se preparar pra amanhã. Fazer só um ou só outro tá errado, porque a vida tá rolando. Não adianta eu só pensar daqui a 20 anos e não curtir hoje. A segunda palavra, prioridade. O que é prioridade pra mim? É ficar indo embalada toda hora? Ou quitar minhas dívidas, sair da pobreza e ter mais paz e o controle emocional em dia? E a terceira palavra que muda a vida é falar não. Não. Aprende a falar não. Vamos lá, não. Por quê? Porque eu tenho outra prioridade. Se você não aprender a falar não, você não vai ter prioridade. Porque tudo te é uma prioridade e logo nada é uma prioridade, né?